Esta semana nós vamos continuar a conversa da semana passada aqui no Capital Natural, que estava muito gostosa, sobre turismo de base comunitária, os seus princípios, as vantagens, benefícios e desafios. Seguimos aqui com a Andréia Rabinovici, professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp e pesquisadora na área de conflitos socioambientais, turismo e comunidades locais. E com o Éderon Marques, sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura, empresa especializada em turismo de base comunitária, expedições científicas e viagens culturais e de estudos. Caso você tenha perdido o programa da semana passada, vai lá no YouTube, você pode assistir no site do Band News TV. Você também consegue encontrar, porque a gente já esmiuçou um monte de coisa e turismo de base comunitária é muito legal, muito interessante. Hoje a gente vai continuar essa conversa. Para dizer que, na semana passada a gente estava falando de como as comunidades também têm que entender como elas podem oferecer a sua cultura, oferecer o seu serviço, o seu conhecimento, se adequar a essa relação com os turistas e que não é atendendo a tudo que os turistas querem. Você tinha falado no programa passado, de adaptar a cultura gastronômica, vou oferecer o estrogonofe que querem estrogonofe. Aqui não tem estrogonofe, mas vamos lá, dar um jogo. Televisão em todos os quartos? Não necessariamente, a imersão não pede isso e tudo mais. Agora eu queria trazer a discussão para o âmbito do turista, porque não é qualquer turista que está pronto para um turismo de base comunitária, correto? Quem é que está preparado? Ou quando, tá bom, não me sinto preparado, mas o que eu preciso fazer, como é que eu preciso chegar em alma e preparo para um turismo comunitário, Éder? Bom, essa é uma das funções importantes de uma agência, que tenta mediar essa situação. Você já vetou? Falou, querido, não. Já. Vai para Disney. Já. Tem frigobar no quarto? Por exemplo, para essa mesma comunidade já foi perguntado. E é assim que acontece, E eles também foram entendendo esse processo. Num primeiro momento, mesmo os turismos que você citou que a gente faz, para ir estudar, ou pesquisadores de universidades, eles chegavam lá com seus objetivos, e isso na ideia do comunitário, olha, então isso é um valor, então vamos nos preparar para aquilo. Então isso também foi moldando durante um tempo as atividades, por exemplo, por que escolhemos fazer tal atividade na comunidade ou outra, isso muitas vezes tinha a ver com as agências, que até muitas vezes eram convencionais. De pedir, uma dança, uma comida X, ou alguma outra atividade. Enfim, a partir de um certo momento, eles perceberam também, com a vinda de outros atores nesse processo, pesquisadores com mais interesse na questão sociocultural, ou com questões ambientais específicas ou questões econômicas. Vou pegar esses três ganchos, que também dá para a Andréia poder falar também. As questões ambientais, são as que imediatamente o turista convencional já vai se deparar quando vai para uma comunidade tradicional. Porque, de fato, a gente tem uma proteção das áreas que eles vivem muito maior do que áreas que foram retiradas dos comunitários, Enfim, então isso é uma das coisas que as próprias comunidades começaram a entender que é, sim, um valor, um atrativo, um patrimônio, E a questão econômica também, os recursos nunca ficavam, Então, como que eles começaram a se organizar numa associação, num cooperativismo, existem outros fundos rotativos, enfim, para poder se estruturar também e gerir esse recurso, E a questão sociocultural, que exatamente aquele café com prosa, Aquela comidinha que não era só da avó, é daquela cozinheira que agora também está se capacitando, também está recebendo essa troca de saberes. Porque o turista também vai lá ao pedir estrogonofe, às vezes ele está pedindo uma técnica, não que ela queira fazer. De fato, ela vai começar a perceber que existe todo um campo de crescimento. Isso é um valor que a gente vê de curto prazo. Tá. Os projetos são assim. Então, o turista também ele vai precisar buscar essa informação em locais mais adequados. E isso tem acontecido aqui no país, principalmente também no exterior, através de formação de redes, de redes de turismo solidário, comunitário, de eventos que começaram a acontecer até no exterior. Nós tivemos o primeiro encontro latino-americano de turismo comunitário, não tem 2 anos, foi na Colômbia. Eu estive presente, lá a gente tem uma similaridade, a Colômbia é um país muito similar ao nosso, dado o tamanho também, mas a diversidade, tem quilombos também, enfim. Então, essa é uma questão.
né? Como fazer essa mediação da comunicação mesmo entre o turista e o destino. Eu queria que você estendesse isso, André, porque, assim, né, o turista tem que mudar um pouco a cabeça do que ele quer, mas, assim, naturalmente você vai deixar o conforto de lado, você precisa... Tem agências como a Araribá preparada para isso, mas eu consigo fechar um pacote, porque talvez eu seja inseguro de ir com a cara e com a coragem, eu consigo fechar... mesmo sendo um turismo de base comunitária, existe a tal da programação, quer dizer, eu vou ficar lá sentindo o acontecimento das coisas, como é que funciona? Bom, tem, claro, as pessoas compram uma coisa, elas querem informações, sempre há um trabalho que é bastante interessante de criar roteiros e com espaços para todo tipo de atividade, dependendo do potencial que tenha, né? As pessoas aproveitarem aquilo, às vezes até acho que usam demais o tempo, não deixam pouco tempo. Eu tenho recomendado sempre para as pessoas que deixem tempo, acaba ficando à noite para fazer roda de conversa, conversar com os comunitários e dançar, tomar uma cerveja ou alguma coisa do tipo, e o resto do dia trilhas e muitas vezes, né? Todo tomado, e você tem que saber aproveitar essas caminhadas, esses bate-papos ao longo do dia da melhor forma possível, né? As pessoas precisam saber, hoje em dia elas leem tudo antes de ir, se informam, então você acaba selecionando, o público seleciona aquilo que vai ver, e você também, por meio de vídeos, tem informação demais disponível, né? Tendo curiosidade, você tem onde achar. Tem onde achar. Se quiser conhecer um pouco mais sobre aquela comunidade que você quer visitar, você tem como conhecer. Exato. E aí você tem uma questão que, assim, tem os estereótipos e tem os preconceitos que estão associados a isso, né? Então, o que é, por exemplo, você citou conforto. O que é, né? Assim, depende do ponto de vista, você vai ter uma resposta. Então, será que eu vou perder o meu conforto? Talvez eu, dependendo do que eu entender ou do que eu me permitir, eu dormi uma semana numa aldeia indígena, numa rede, e eu nunca me senti tão confortável. Então, assim, a pessoa tem que estar aberta a experiências, principalmente se forem locais ou comunidades com traços culturais muito diferentes do nosso. E aí eu vou puxar um pouco porque eu acho que é um dos maiores potenciais que a gente tem agora, que é o turismo em terras indígenas, né? Que ele é recente, muito incipiente no Brasil, mas um potencial gigante. Por que é recente, né? Porque a FUNAI só autorizou e criou normas para visitação em 2015. Então, a partir de 2015, criadas as normas e a possibilidade das pessoas irem, é que as comunidades estão se organizando para poder receber grupos. E aí sim, você pode estar muito distante daquilo que você está acostumado. Agora, muita gente quer exatamente isso, né? Nossa, então, você vai, tem uma demanda muito grande por isso que você está chamando, que eu concordo, de experiência, né? Então, eu vou, agora não como professora, recentemente eu fui turista numa experiência dessas, e não por acaso, mas me ligaram, me entrevistaram antes, né? Então, me perguntavam todo tipo de coisa, qual era a minha capacidade para caminhar, qual era a minha capacidade para ficar desconectada, porque eu fui para um lugar que não tinha sinal de nada, qual é a minha capacidade para dormir em rede, qual era a minha capacidade de alimentação, se eu tinha alguma restrição. Então, foi praticamente uma entrevista de 1 hora por telefone para dizer se eu podia ir ou não. Não bastava eu pagar, eu tinha que passar por essa seleção. E é uma seleção mesmo, porque ali não tem margem para erro, né? Onde a gente foi, não tinha como voltar. Claro, num acidente, era um telefone via satélite que era ligado, só seria ligado em caso de acidente. Você diminui os riscos tendo uma pessoa minimamente capacitada, preparada para viver essa experiência, facilita. De novo, então, vou seguir um pouquinho nessa linha para entender que nós, turistas, também precisamos estar preparados. Aliás, podemos causar problemas e afetar as comunidades se não fizermos isso corretamente. Então, Capital Natural volta daqui a pouquinho, seguindo com esse assunto. Não saia daí. Voltamos com o Capital Natural, hoje falando de turismo de base comunitária, com a Andréa Rabinovici, professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, e o Éder Marques, sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura.
Seguindo aí, então, como eu falei no fim do bloco, dessa questão do turista estar preparado, né? O turismo, ele pode afetar negativamente uma região? Como que ele afeta negativamente essa região? Nossa, de muitas maneiras, muitas maneiras. O impacto pode ser cultural, econômico. Até quando ele dá muito certo, ele pode causar problemas e conflitos novos. Isso que Expandir o turismo deu muito certo, muitas pessoas interessadas, se não for feito da forma correta, você muitas causa. pessoas, mulheres ganhando mais do que homens e homens alcoólatras, já temos relatos disso, por não saberem lidar com uma mulher que recebe mais. Nossa, essa eu não estava preparada para ouvir. Temos, por exemplo... Olha que impacto que você não visualiza. Não dá para quem vê. Você tem o sucesso no projeto e o reflexo dele é inesperadamente negativo. Culturalmente isso é muito comum, né? Mulheres empoderadas, eu teve na Amazônia numa comunidade que as mulheres ganharam um prêmio de gastronomia e tinham sido convidadas para vir para São Paulo num programa de televisão famoso de culinária. E elas estavam eufóricas, mas elas não conseguiam falar isso na frente dos homens, que nunca tinha saído de lá. Então, você tem sutilezas, às vezes mais sutis ou menos sutis, de impactos culturais muito, muito interessantes aí de ver. Eu vi que o Éder não concorda. Um pouco também. E a questão principal, eu acho que é a questão da educação. Né? O turismo, para mim, é uma questão de educação para todos. Né? Todos os envolvidos. Eu falo até do motorista do ônibus ao guia Embratur convencional, que também precisa se apropriar desse campo, que é um campo, como eu disse, relativamente recente, muito fortalecido, né? Internacionalmente, e a gente quer que aqui no Brasil, inclusive, dada a nossa dimensão continental e os espaços como dos indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos e todos os outros tradicionais, a gente tem um super campo. Mas, de fato, essa questão da equação que a gente tem via educação, que é o equilíbrio entre a comunidade aprendendo também com a atividade, o guia, a agência aprendendo a operar esse tipo de situação, é para minimizar esses riscos, de fato. A gente precisa ter muita clareza e as experiências têm demonstrado isso, né? Que o fortalecimento se dá nas associações, porque ainda, assim, o turismo de base comunitária, ele é coletivo. Os benefícios são para ser distribuídos para todos. Sim. Né? Então, não dá para você ter, por exemplo, uma agência só local, de repente, uma pessoa só dentro da comunidade. Não, aquilo vai ser a agência da comunidade. A cozinha comunitária, da comunidade. Tá. A associação começar a contratar os serviços de camareiras, de guias locais, de fornecedores dos insumos todos para o turismo. Né? Quando vocês falaram do Vale do Ribeira, perdão, foi um exemplo interessante, muito próximo aqui a gente de São Paulo. Tem outros exemplos que a gente pode citar, não sei se necessariamente Brasil, mas outros exemplos que a gente pode citar por aí? Eu vou comentar agora de um que é muito querido também, que é fundador, né, de um projeto que é a Rede de Turismo Solidário, que é o projeto da Acolhida na Colônia, em Santa Catarina, que está fazendo 20 anos de Brasil, agora em agosto, né, mas que se disseminou em outros lugares. Né? Ele vem de um projeto de mais de 30 anos na França. Né, que são agricultores, pequenos agricultores, famílias que começam a receber para mostrar o seu dia a dia. Você vai para lá, não vai ter o roteiro, porque hoje você pode ordenhar a vaca de manhã e, ao mesmo tempo, à tarde, você usar aquele leite para fazer alguma... Um queijo. Um queijo, exatamente, algum prato, algum doce. Mas, enfim, na verdade, é essa vivência. Então, já é um projeto que, com 20 anos aqui no país, se estabeleceu de um turismo voltado para áreas rurais e que a gente trouxe para São Paulo, né? A Acolhida na Colônia via uma ONG daqui de São Paulo, que é o IBA, que se colocou para fomentar isso na região de Parelheiros. Tá. Onde a gente tem produtores de orgânicos hoje recebendo turistas. Né? Quanto que sai, por exemplo, um passeio como esse e qual é a duração? A transparência é a melhor coisa do turismo de base comunitária. Por quê? O passeio está todo descrito, né? Hoje eles têm acesso às internet e tudo, né? Então eles costumam discutir esses valores. E aí a justiça do valor está nisso. Né? Por exemplo, o projeto de Acolhendo Parelheiros, ele tem um valor definido para a refeição, para um café da manhã, para um café da tarde, para a atividade X ou Y que cada um dos comunitários fazem, porque dentro das comunidades você tem produtores rurais de orgânicos, mas você também tem outras iniciativas, alguns projetos locais, projetos sociais de Parelheiros também entraram no grupo. E Araribá entrou como membro, que para nós é bastante um orgulho, né? Desse projeto. Mas você tem projetos como o da Biblioteca Comunitária lá em Parelheiros,
ou do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Cultura, né, também ali da região, que acabam integrando um roteiro de base comunitária que dá uma diversidade maior até para um turista que às vezes não quer só a atividade agrícola ou só conhecer uma propriedade rural, né? Então você pode ter na mesma região uma série de eventos, inclusive possibilitando uma noite em Parelheiros, para poder dar continuidade para o dia seguinte. Sim. Então, outros equipamentos de hospedagem vão sendo elaborados para que isso aconteça. Então, esse é um exemplo de sucesso aqui no Brasil. E há uma busca maior, assim, as pessoas têm entendido a existência do turismo de base comunitária e buscado mais? Eu acho que assim, a dificuldade da divulgação, né? A gente começou falando desse turismo educacional, o André já falou, eu venho disso, porque de fato você tem grupos organizados. Você tem uma escola, uma universidade, é um número X de pessoas, então está organizado, é mais fácil para a comunidade ou para o destino acolher, né? É mais fácil de operar também. Enfim, então isso é uma coisa. O avulso, vamos dizer assim, o turista avulso que possa querer ir, ele vai ter mais dificuldade, eu acredito ainda hoje, de acesso ao turismo de base comunitária. Vou tirar férias com as crianças e queremos fazer uma coisa diferente, vamos sentar... Isso é um pouquinho mais complicado. É mais complicado, existem destinos que estão aptos a receber, né? Isso... Aonde que eu sei esse ranking? Olha, para cá vale, né? Está preparado para receber dessa forma? Existe alguma forma na internet que seja da gente visualizar isso? Existe um esforço grande da Olha gente a dica, constituir, né? É uma boa ideia, exige um investimento, mas especialmente na comunicação, né? Tá. Por isso as redes de turismo estão se propondo a isso. Você tem algumas redes no Brasil que se constituíram, algumas redes internacionais também, que têm muito essa finalidade de promover e de criar alternativas de comercialização. Porque é um nó mesmo, é difícil, por exemplo, uma comunidade que fique num rio, no meio da Amazônia, que não tem internet, não tem telefone, não tem nada, ela não consegue fazer o agendamento. Ela pode até aprender inglês, mas a rede não permite, então você não consegue falar com eles e combinar. Então você vai precisar sempre de um mediador. Então tem muitas redes de ONGs se estruturando, já tiveram algumas tentativas de centrais que ainda não deram certo. Precisa dar certo esse tipo de iniciativa para você, inclusive, embora seja excelente que a comunidade possa fazer isso, nem sempre é possível até por questões de logística. Então, onde não tem internet, onde é voltado bastante para turistas estrangeiros e as pessoas não sabem inglês, não têm condições de se comunicar. Podem aprender, mas isso tudo, o turista manda um e-mail e espera uma resposta, a resposta vem um mês depois. Então, quando a internet a coisa aparece... imediata, quero ir amanhã, semana que vem, fica um pouco mais difícil. A comercialização não é simples, né? Dependendo desses lugares mais próximos do centro, é uma situação. Nos lugares mais remotos, inclusive a questão do preço, é um lugar que você precisa de barco, você precisa de um avião pequeno. Esquece o cartão de crédito, vai levar em dinheiro, né? Vai dinheiro trocado. Mas eu quero falar com vocês depois de políticas públicas, para saber como é que a gente tem de incentivo nisso. A cara não foi boa, Capital Natural volta já já. Vamos continuar conversando, falando de turismo de base comunitária. Voltamos com o Capital Natural, hoje falando de turismo de base comunitária, com Andréa Rabinovici, professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, e Éderon Marques, sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura. Bom, a gente precisa de apoio, né? O Brasil é um continente, temos culturas diversas e distantes, a gente precisa de apoio. E aí, como é que estão as políticas públicas? Existe uma política pública para ajudar, para fomentar o turismo de base comunitária? Foco na cara da Andréa, porque isso é importante. Na cara da Andréa, ela está dizendo não existe. Olha, a gente teve uma vez um edital, que foi o primeiro, que foi em 2016, não lembro mais, para incentivar o projeto de turismo de base comunitária com divulgação
feito em parceria com o Ministério do Turismo e do Meio Ambiente, se não me engano, já faz um tempo isso. Quando isso foi feito, teve um boom de cadastros de experiências, foi aí que grande parte delas se tornaram conhecidas. Era um dinheiro muito pequeno, então era uma coisa muito pontual, um edital, e acho que foi a única coisa que eu, pelo menos, tomei conhecimento no Brasil de política pública, né? Enquanto política pública, e não dá nem, não sei se dá para chamar isso de política pública, né? Porque você teve um edital de incentivo. E morreu aí a história. E morreu, porque daí foram produzidos pequenos vídeos das experiências, teve uma feira onde teve um stand para falar de turismo de base comunitária. Esses vídeos são importantes, até hoje a maior parte dos programas, dos projetos se utiliza desses vídeos e alguns outros materiais, logotipos, que foram possíveis fazer com o dinheiro que ganharam. De alguma forma ele selecionou experiências interessantes no Brasil e com tão pouco dinheiro foi feito muito mais do que se esperava, mas fora isso... Temos muito a caminhar. Muito a caminhar. Em março do ano passado, em 2018, a gente teve o Fórum Social Mundial em Salvador e a gente conseguiu organizar também um Fórum Global de Turismo Sustentável e Comunitário lá, né, que discutia exatamente o segundo, para você ter uma ideia, com uma distância de anos do primeiro, né, mas que discutia também como acessar, né, e pressionar de alguma maneira o poder público para que conduzisse alguma linha de atuação dentro da área de turismo comunitário. E, curiosamente, o Legislativo do Estado da Bahia tem agora uma lei para a TBC. Olha que né? legal. Essa é bem recente e o Estado do Rio de Janeiro me parece que também, o de Minas Gerais tem discutido isso também. Não estou defendendo nenhum governo nem outro, mas, de fato, é muito pouco. Nós não temos isso. E fica difícil, então, saber se a gente já tem impactos positivos em algum estado do turismo de base comunitária? Tem dado disso? Possivelmente não. São pesquisas feitas por pesquisadores nas universidades, geralmente, que fazem alguns estudos mas pontuais. Oficialmente a gente não tem noção desse impacto positivo. E mundialmente? Tem referência mundial? Temos noção do impacto positivo disso em algum lugar do mundo? Sim, a gente teve a Carta de Berlim também há alguns anos já, buscando, né, cumprir as diretrizes da Agenda de 2030 da ONU, né, que é para tentando pressionar governos para reconhecimento do turismo comunitário, das ações locais com menor impacto, ainda no âmbito de um turismo quase ainda muito convencional, mas assim, de fato a gente tem organizações internacionais e aqui no Brasil a rede de turismo solidário tenta levantar uma coisa que é também muito recente, mas que também dá um indicativo de que as ações estão ocorrendo. Muitas comunidades estão se organizando para receber o turista independente do poder público, mas assim, também isso acaba ocasionando reações locais nas prefeituras, sabe? Enfim, então você está tendo uma articulação mais né? local, né? Local. Agora é interessante ver que é novo para todo mundo. Sim. Relativamente novo. Sim, está se dando esse olhar, esse espaço para as comunidades e um turismo comunitário mais recentemente. Então, ainda estamos numa estruturação mundial. Não dá para... Eu falo que a Holanda é exemplo de quase tudo que a gente fala que está... nem a Holanda está com isso, né? Não. Você vai ver os tulipas da Holanda, ainda não... Se você considerar o turismo, então, com comunidades indígenas, aí... Menos ainda, claro. Está começando. Muitas estão se estruturando e vão começar agora. Já vale a pena até falar disso, porque é o que eu pelo menos, tenho visualizado como novidade, muito atrativo, porque o brasileiro não conhece o Brasil, o brasileiro não conhece a Amazônia, lá tem muitas comunidades diferentes, muita coisa para aprender, para se conhecer em todos os aspectos e até para que a gente aprenda um pouco mais sobre sustentabilidade e se inspire, né? Então tem eu sinto que são aulas, né? A gente faz um turismo de aprendizado. De mudança de vida. De mudança de vida, sim. Sim, a gente é sempre enorme a experiência que se tem quando se propõe a ir visitar uma comunidade que ainda, por exemplo, tem uma relação diferente com o meio ambiente, que tem uma rotina diferente, que tem valores diferentes. Então, isso é muito importante para a gente. É um turismo sustentável. É um turismo. Porque você passa a dedicar, a investir o seu dinheiro de férias, de viagem que seja,
diretamente numa comunidade, né? Não no lucro de um outrem, de um empresário, mas de uma comunidade. Isso faz a diferença nessa comunidade, né? Com como um todo. certeza. Acaba afetando a prefeitura, a região, você consegue ampliar através do trabalho dessas pessoas, E muitas- trazendo benefícios para essa comunidade como um todo. Muitas vezes você garante a existência dela e a continuidade cultural, ambiental. Se é reconhecido um valor, se tem gente que vem de fora ou de algum lugar visitar aquilo, isso vai virar uma moeda importante na hora de se tomar decisões sobre os rumos, sobre fechamento de algumas terras, sobre alguma construção de um outro tipo de empreendimento que seja considerado mais lucrativo ou qualquer outra coisa, né? Então, a gente tem que considerar, sim, o turismo e, nesse caso, o turismo de base comunitária como uma alternativa muito importante de sobrevivência cultural mesmo, né? Eu aposto bastante nisso. Ô Édron, consideração final chamando. Quem ainda não se deu, né, não parou para pensar em turismo comunitário, de base comunitária, por que vale a pena? Vale a pena pela troca. Eu aprendi recentemente, inclusive com um grupo de estudantes universitários da GV, de sustentabilidade, que se propôs a ter o TBC como tema de curso. Então, nessa experiência, daquilo que ficou mais emocionante, mais evidente para eles foi essa questão da troca, né? Então, você está disposto a isso, a levar, né, a sua bagagem e trocar com as pessoas, acho que isso é o que é mais enriquecedor para todos. Muito obrigada. Olha, o Capital Natural fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, Andréa Rabinovici, professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp, e Éderon Marques, sócio-diretor da Araribá Turismo e Cultura. Eu peço que você continue conosco, acesse as nossas redes sociais, reveja os nossos vídeos, comente, envie sugestões, participe. Eu sou a Marina Machado. Vamos viajar. Até a próxima semana.